Ele é o ícone do colunismo social de Juiz de Fora. O César Entrevista de hoje recebe César Romero. Bom dia, César. Bom dia, Ana Paula. Prazer estar aqui recebendo esse convite para um bate-papo. Bom, o prazer é todo meu e eu vou começar agora com uma pergunta que eu acho que é curiosidade de muitas pessoas que acompanham a trajetória da sua carreira, que é: por que o seu apelido é Cabelinho? Isso é um apelido de infância, quando eu morava no Bom Pastor. E naquela época, em função de Beatles e também de toda aquela moda da década de 60, então a garotada da rua usava o cabelo, vamos dizer assim, maior, né? Começou a usar o cabelo maior do que os cortes habituais. E com isso eu usava o cabelo, de um dia para o outro eu resolvi pentear o cabelo para trás. Aí puseram o apelido de Zé Cabelo para trás. E aí eu raspei a cabeça, aí ficou Cabelinho, porque o cabelo estava pequeno, nascendo e tal. E aí veio esse apelido, eu nunca me importei, porque às vezes normalmente o apelido pega quando você, né, cria caso. Mas na verdade foi isso, foi acho que uma maneira mais até carinhosa das pessoas, meus amigos, me tratarem. Ficou esse apelido e realmente quase que incorporou o nome. Bom, e você escreveu quando mais novo, né? Você escrevia um jornalzinho para o Clube Bom Pastor, não é isso? Foi daí que despertou o seu interesse pelo colunismo social, César? Na verdade não era para o clube, eu morava no bairro e eu fiz, quando tinha 14 anos, um jornalzinho mimeografado no bairro Bom Pastor, que na verdade focalizava ali o que os meus amigos, né, as amigas, faziam no decorrer da semana, as brincadeiras dançantes, vamos dizer assim, os aniversários. Então era uma maneira de registrar a movimentação da garotada no bairro Bom Pastor. E com isso o jornalzinho foi ganhando espaço e novos leitores e novos assinantes. O jornalzinho depois passou a ser impresso, até que eu fiquei circulando com esse jornal até quando fui convidado para ir para o Diário Mercantil. E foi daí que despertou seu interesse por ser colunista? Foi a partir de quando? Sem dúvida, foi o ponto de partida, porque eu comecei a amadurecer, comecei, vamos dizer assim, ter uma melhor vivência de jornalismo, do que era o jornalismo, e ao ponto de ser convidado a colaborar com revistas e jornais que eram semanais, revista mensal, e a revista O Lince, um jornal de Leopoldina que tinha âmbito regional, o jornal A Verdade, um jornal, o JF, que era um suplemento do antigo Lar Católico, e isso fez com que despertasse também o interesse da direção dos Diários Associados na época, querendo dar uma nova dinâmica ao jornal, reformulando e atraindo novos leitores mais jovens. Eles me convidaram a fazer uma coluna diária, que foi um desafio muito grande. E o primeiro veículo então, que você trabalhou foi o impresso? Foi impresso. E qual foi o jornal que você trabalhou? Foi o Diário Mercantil. Em 1976 eu fui convidado a assinar uma coluna e eu tinha 21 anos e nenhuma experiência de jornalismo diário, que realmente eu até fiz uma sugestão mal aceita pela direção do jornal, porque a primeira coisa que eu vi foi o seguinte: você é convidado a fazer uma coluna diária, porque eu queria fazer uma coluna aos domingos, para depois engrenar e passar para uma coluna diária. Mas eles falaram: não, o jornal é diário, então sua coluna tem que ser diária, e nós queremos você aqui todos os dias. E foi realmente um ponto de partida, um desafio muito grande, e porque era o principal jornal de Juiz de Fora, com uma credibilidade muito grande, e aquilo realmente foi assim, uma valorização que eu tive, um desafio, e eu procurei fazer por onde. E César, tem algum colunista que você se inspira para fazer seu trabalho? Olha, hoje nem tanto, mas nos primeiros anos de trabalho, eu tive Ibrahim Suede, que era um papa do colunismo, apesar do estilo dele ser criticado por muitos, mas eu acho que ele era um cara assim, muito criativo, sabia divulgar bem a notícia. O Zósimo, que tinha todo um estilo exclusivo, né, de dar um toque de bom humor nas suas notícias. Fernando Zerlotini, que é de Juiz de Fora, que por vários anos assinou a coluna do Carlos Suan no Globo. O Fernando, uma das grandes cabeças pensantes do jornalismo brasileiro, ele trabalhou em revistas, trabalhou no jornal Binômio aqui em Juiz de Fora e Belo Horizonte, depois foi para o Rio, e ele durante vários anos ele assinava essa coluna que tinha o nome de Carlos Suan. Ele era um dos redatores.
Bom, e o colunismo social ele vem sofrendo uma transição, né? Porque agora o colunismo social não é só social, ele é empresarial, ele é político. E eu queria saber de você, quando que você sofreu essa mudança? A partir de quando que você viu necessidade de estar entrando nesses outros campos? Eu acho que acompanhando essas colunas dos grandes jornais do Rio e São Paulo, que fez com que eu também fosse mudando o estilo da coluna. Mas eu acho que não foi só acompanhando estes colunistas. Foi uma mudança que o próprio leitor, né, o leitor tornou-se mais exigente, mas ele participa mais hoje, como já participava há alguns anos. Então isso fez com que também você se atualizasse, né, que algumas notas que para mim tinham um significado como notícia importante, hoje, se for citado, é no máximo uma linha. Quer dizer, isso é por quê? Porque o próprio leitor também passou a exigir mais dos veículos. Bom, e no seu trabalho, o que é mais exigido de você? Assim? O que você acha que tem que ter mais assim, atenção durante o seu trabalho? Eu acho que você não errar um nome, entendeu? Você errar um nome, eu já tive situações aí, realmente, isso aí realmente eu acho que é a pior coisa. Você, ainda mais no espaço de jornalismo que eu trabalho, você tem fontes que tem que ser realmente de muita credibilidade, e para que você não erre. Se essa fonte te passar um nome errado ou te passar uma informação que é questionável, aí realmente é a coluna que errou. Tá? E tem algum fato curioso, assim, durante sua carreira, algum fato engraçado que foi marcante? Ah, são muitos, muitos mesmo. Porque, se eu te falar, se eu enumerar, realmente foram muitos. Todos eles assim, eu acho que no sentido do toque de bom humor, da brincadeira, às vezes os furos que foram dados, as informações privilegiadas que eu tive nesses anos todos, mas assim especificamente um até fica difícil eu destacar. E César, como que é esse relacionamento seu com o público? Porque na verdade o público que faz a sua coluna, né? Eu queria saber como que é essa sua relação com o seu público. Olha, eu procuro ter maior acesso às pessoas, né? Da mesma forma que há essa interatividade, né? Hoje o leitor participa, como eu disse, muito mais da coluna, porque ele tem ferramentas, ele tem acessos que facilitam ele ter o contato com o colunista, ter o contato diretamente com a redação do jornal, né? Quando eu comecei a fazer coluna diária, era através de carta, ou então um bilhetim que era deixado na portaria do jornal, ou por telefone, mas às vezes a pessoa ficava até meio sem jeito de ligar, porque às vezes não me conhecia, ou eu não conhecia quem estava passando a informação, então era muito mais difícil. As empresas não tinham esse trabalho de assessoria, os órgãos não tinham os órgãos e instituições não tinham suas assessorias, raro eram os departamentos, as instituições que tinham assessoria de imprensa. Hoje o trabalho tornou-se muito mais fácil. Quando você tem qualquer questionamento sobre uma empresa, sobre uma instituição, você consulta um assessor. Da mesma forma que você tem hoje as ferramentas da internet para te orientar numa dúvida que tiver. Então hoje tornou-se mais fácil. Bom, César, e a sua coluna ela já está fixada no Jornal Tribuna de Minas já tem algum tempo. E é um dos cadernos mais lidos. E eu queria saber qual é o segredo desse seu sucesso. Olha, primeiro, eu acho que a direção da Tribuna sempre acreditou no meu trabalho, né? Desde quando eu fui convidado em 86 a assinar uma coluna na Tribuna da Tarde, que foi um jornal que circulou paralelamente à Tribuna de Minas, foi um voto de muita confiança no meu trabalho. Eu acho que eu tenho essa gratidão com a família Neves, especialmente o Dr. Juraci Neves. E isso fez com que eu também inovasse em algumas coisas, em novos projetos, em ideias, da mesma forma que eles sempre foram muito receptivos, né? A direção, as editorias. Então isso fez com que também uma integração da coluna com o jornal, né? Às vezes é uma matéria que eu tenho uma informação, uma nota que eu dei, no dia seguinte vira uma pauta para uma grande matéria. E da mesma forma que às vezes eu passei informação para uma editoria sem dar a nota na coluna, porque era muito mais importante o jornal divulgar aquele fato com um repórter específico da área do que eu dar uma nota que talvez não seria tão completa.
Olha, no próximo bloco, o César Romero vai contar um pouquinho pra gente das festas que ele realiza aqui de Juiz de Fora, dos eventos que ele realiza e outras novidades. Fique com a gente.